Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olha, nossa aula de hoje está especial, né? Eu diria mais que especial. Nós vamos falar sobre 12 casas que Jesus entrou. 12 casas que Jesus entrou. E vou dividir essa aula em duas partes. Hoje eu vou fazer a primeira parte, vou fazer 6 casas hoje, né? E no próximo vídeo, a segunda parte desta mesma aula, nós vamos fazer as outras 6, tá bom? Para que nós tenhamos um entendimento mais claro a respeito das casas que Jesus entrou, tá bom? Já peço a você que deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para que nós venhamos estar trazendo mais conteúdo como esse, tá bom? E deixe seu comentário se você gostar, se você não gostar, deixe seu comentário aí, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá para a primeira casa que Jesus entrou. A primeira casa que Jesus entrou, ele entrou no início do seu ministério, na casa que teve o casamento, né? O casamento na Galileia, está no capítulo de João, capítulo 2. Ele entrou naquela casa onde havia um casamento e ali o vinho acaba, mas Jesus estava lá junto com eles e Jesus transforma ali a água em vinho. Significa que aquele vinho espiritualmente representa a alegria. E a alegria tinha acabado, né? A razão pela qual havia uma alegria, né? Uma das razões. Então Jesus transforma água em vinho, mostrando que com ele a alegria é restaurada. Ele traz alegria novamente para a vida de cada pessoa que crê, né? Saiba que Jesus deseja transformar toda dor em alegria, dor e sofrimento. É a vontade dele. Então convide Jesus para entrar na tua casa e restaurar toda a alegria. A segunda casa que Jesus entra é a casa de Pedro. Está em Lucas capítulo 4. Ele entra ali na casa de Pedro e ele leva a cura, porque a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. Então Jesus entra ali e ele cura a sogra de Pedro, né? Em Lucas capítulo 4, versículo 38. Isso representa que Jesus ele entra na nossa casa e ele pode trazer a cura que precisamos. Se você precisa de cura, convide ele para entrar na tua casa, curar você ou curar aquela pessoa que está doente. Ele é a cura. Ele vai. A terceira casa que Jesus entrou durante o seu ministério e se hospedou foi em Cafarnaum. Em Cafarnaum, a palavra diz no livro de Lucas capítulo 5 que um homem ali, ele desce, né, os seus amigos descem ele pelo telhado, eles abrem o telhado e colocam aquele paralítico ali diante de Jesus. Jesus se admira da fé daquele homem e ao ponto que Jesus perdoa os pecados dele e Jesus o restaura, né, a saúde dele, restaura a vida dele, restaura ali. E então eles ficam todos maravilhados, né? Ficam maravilhados. Você está acompanhando direitinho? Lembra que na primeira casa Jesus levou a alegria. Na segunda casa Jesus levou a cura. E nessa terceira casa Jesus leva a restauração. Agora na quarta casa que ele entrou durante seu ministério foi a casa de Levi, né? Levi era o cobrador de impostos. Em Lucas capítulo 5, versículo 29, Jesus leva ali arrependimento. Levi, ele se arrepende porque ele era um homem cobrador de impostos e todos ali via como um incrédulo, o rejeitavam, mas Jesus entrou na casa dele e perdoou seus pecados. Jesus, de tal maneira, tocou nele que ele se arrependeu dos seus pecados. Convide Jesus para entrar na sua vida, entrar na sua casa e trazer arrependimento, amém? Um coração arrependido, um coração quebrantado,
a palavra diz que Deus não desprezará. A quinta casa que Jesus entrou durante seu ministério foi a casa de Simão. Naquele tempo existia um costume, quando as pessoas entravam numa casa, então se lavava os pés e ungia o alto da cabeça. Simão, porém, não recebeu Jesus assim, mas de repente entrou uma mulher que ela chora, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos e derrama um perfume muito valioso ali aos pés do Senhor Jesus. Ela unge Jesus Cristo. Então, quando Jesus vê aquilo, Jesus perdoa e diz para ela que os seus pecados, seus muitos pecados são perdoados. Então, veja que Jesus entra ali e naquela casa, naquele lugar, é derramada unção e derramada perdão. Que na tua casa o Senhor entre e derrame unção e derrame perdão. Chore se for preciso, mas busque o perdão de Deus. Amém? E Ele te perdoará e Ele te ungirá com o seu poder. Na sexta casa, Jesus entra durante seu ministério na casa de Jairo. É interessante essa passagem no livro de Lucas capítulo 8, que Jairo, ele está com a filha enferma. E quando Jesus vai em direção à casa dele, no meio do caminho, aquela menina morre, né? E mesmo assim, alguém fala para Jairo, não incomode o mestre. Mas Jesus olha para ele e diz, crê somente. E quando Jesus chega lá naquela casa, Jesus ora pelaquela menina, Jesus chama aquela menina e aquela menina ela é ressuscitada. Isso significa que quando Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus entrou levando a vida. Amém? Convide Jesus para entrar na tua casa e trazer vida para tudo aquilo que já morreu ou que está morrendo. Amém? Que Deus te abençoe nesse entendimento. Então, na primeira casa, Jesus levou a alegria. Na segunda casa, Jesus levou a cura. Na segunda casa. Na terceira casa, Jesus levou a restauração. Na quarta casa, Jesus levou arrependimento. Na quinta casa, Jesus levou a unção e o perdão. Na sexta casa, Jesus levou a vida. Então, na próxima aula, nós vamos continuar as outras 6 casas. Diga aí nos comentários o que você achou dessas primeiras 6 casas. Amém?